Irmãos, a questão desse trabalho, né, irmãos? Que trabalho glorioso, que trabalho glorioso. Parabéns para o nosso presbítero, né, irmãos? Deus abençoe, Deus ajude cada dia mais. E que possa estar sempre, né, despertando. Isso é um despertamento, irmão, para a obra. Veja que trabalho de oração, o projeto, orando e aprendendo sobre oração, orando e aprendendo sobre oração. A gente vem orar e recebe a palavra, aprende, porque a oração, a gente sabe que existem formas que a gente orienta os irmãos, mas orar só se aprende orando, né, irmão João? Um dia eu estava lá no discipulado, o irmão disse: ô irmão Paulo, como é que eu aprendo a orar? Como é que eu aprendo a orar no discipulado? O irmão me fez essa pergunta. Eu digo: ô meu filho, orar só se aprende orando. Só se aprende orando. A gente troca o joelho e começa conversando com Jesus, vai conversando com Jesus. Mas às vezes existe maneira que a gente precisa orientar os novos convertidos acerca de ação de graça, acerca de petição, acerca de intercessão e outras formas que existem de oração, tá certo, irmãos? Mas hoje o nosso presbítero, ele passou para a gente, o tema que ele passou para a gente foi oração que Deus não responde. Oi, irmão, tem oração que Deus não responde? Tem? E não é que tem mesmo, irmão? E não é que tem mesmo? Eu estava olhando na Bíblia, irmãos, tem tantas pessoas, tantas qualidades de crente que oraram e as suas orações não tiveram resposta às suas orações. E a gente vai compartilhar com vocês rapidinho. Eu prometo que a gente não vai até meia-noite não, viu? Pode ficar tranquilo, viu? Olha, eu li esse texto que li, Zacarias capítulo de número 7. Capítulo de número 7, Deus se utiliza do profeta Zacarias. Deus diz assim: olha, Zacarias, diz ao povo, porque o povo rico estava oprimindo o pobre. Há uma opressão dos ricos para o pobre, irmão. Eles era o que a gente chama de pessoas avarentos. E a gente vai ver mais adiante que Deus não escuta a oração de avarento. Por que Deus não escuta? Porque só pensa nele, não pensa nos outros, não pensa em ninguém, só pensa nele. É egoísta. E o povo aqui, existiam os ricos egoístas, aqui nesse texto que nós lemos, que Deus usou o profeta e disse ao povo que tivesse cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados. Mas o povo não deu ouvido. Aí no versículo de número 12, aí está a resposta de Deus. Como ele não escutou o meu servo profeta, quando eles clamar, eu também não os ouvirei. Deus está dizendo que não escuta crente avarento, crente que só pensa nele, não pensa nos outros. Deus já está dizendo, é uma oração que fica sem resposta, porque quem só pensa nele, a sua oração não tem resposta de Deus. Mas vamos observar, irmãos, olha, a gente sempre nota alguns versículos por causa da mente, irmãos. Aí eu notei aqui alguns exemplos e as causas de orações não respondidas. Houve alguns exemplos bíblicos, porque nós temos versículos que nos mostram que oraram, mas esta oração, elas não foram respondidas, certo? E o primeiro exemplo que nós queremos trazer para os irmãos nesta noite, de orações não respondida. Olha, Deus não responde oração, gravem isso, Deus não responde oração de quem encobre pecado. Deus não responde oração de quem encobre pecado. Vocês estão lembrados daquele versículo? Vocês lembram? Que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo de número 28, e deve ser o versículo de número 13, que diz assim, olha, aquele que confessa e deixa, o que é que faz?
alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas se ele encobrir, olha o problema. Mas existe algum outro texto. Olha, no Salmo de número 66, eu vou ler para os irmãos. Salmo de número 66, versículo de número 6. Salmo 66, versículo 16 a 19. Veja como é que diz esse Salmo 66. Quando a gente acabamos de falar para os irmãos que quando nós encobrimos os nossos pecados, Deus não atende, não responde as nossas orações. Isso é mais do que viável, porque os irmãos sabem muito bem que tempo não encobre. O pecado ele não é apagado com o tempo, não. O pecado tem que ser confessado para poder Deus perdoar. E Deus perdoando, as portas se abrem, sua oração sobe e a resposta desce. Mas se for diferente, não sobe, a oração não sobe. Se não sobe, não tem resposta de Deus, irmão. Tem não. Resposta não. Se a gente cobrir, a gente fica sem resposta. A gente pode clamar, pode morrer de clamar, de pedir, mas vamos ficar sem resposta. Por quê, irmão? Porque tem alguma coisa encoberta, irmão. E se tem encoberta, Deus não escuta. Escuta não. Se escuta, não responde. Salmo 66, versículo de número 16 a 19, diz assim, olhe. 66, 16 a 19. Vinde e ouvi, todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma, e a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender, se eu guardar o pecado no meu coração, o salmista com muita segurança, ele dizia, Deus não vai me ouvir, porque Deus escuta a oração daqueles que têm um coração puro, um coração limpo, e quando o pecado está no nosso coração, impede de Deus ouvir as nossas orações, e se Deus não ouve, não responde. Aqui o salmista dizendo isso aqui para nós. Então Deus não escuta a oração de quem encobre pecado. Então o pecado tem que ser confessado. Porque quando você confessa aqui, a Bíblia diz, né, aquela expressão que Jesus usou para Pedro, tem uma expressão que Jesus usou para Pedro, e disse, olha Pedro, o que tu ligares na terra, Pedro, será ligado no céu, e o que tu desligares aqui, será desligado lá. Isso fala da autoridade que Jesus dá aos líderes, aqueles que estão na frente da obra para fazer a sua obra, a sua vontade, não é? E nós entendemos, outro versículo ainda que prova isso que nós estamos falando, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 15 a 17, Isaías 1, 15 a 17, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo de número 1, versículo 15 a 17, diz assim, pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós o meu olho, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos, cessai de fazer assim. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai das causas da viúva. Dessa forma, se a gente fizer, Deus vai ouvir. Mas conforme o versículo de número 16, o versículo 16, né, que diz assim, lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade do meio de vós, para que as vossas orações tenham resposta. Tenha resposta, de outra forma ele não responde às nossas orações. Mas vamos ver mais adiante, irmão. Vamos ver outra coisa. Exemplo de oração que Deus não responde. Primeiro, se nós encobrir pecado, não tem como Deus responder às nossas orações. Depois, Deus não responde oração de desobediente. Ô Jesus, mas irmão Paulo, eu não estava esperando isso. Mas foi o que me veio quando eu estava lendo e orando. Foi o que me veio, foi isso.
Então a gente vai se aguentando e vamos ouvindo o que aqui a palavra de Deus diz para nós. Deus não escuta Deus não responde oração de crente desobediente. Olha, Deuteronômio, capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. Veja o que é que diz a palavra, irmão. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 42 a 45. A palavra de Deus diz assim para nós: E disse-me o Senhor, dize-lhe, não subai, nem pelejai, pois não estou no meio de vós, para que não sejais ferido diante do vosso inimigo. Porém, falando-vos eu, não ouviste, antes foste rebelde ao mandado do Senhor, e vos ensoberbeceste e subiste a montanha. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Deus disse: não suba, não vá. Eles foram derrotados, porque desobedeceram, irmão. Eles clamaram pelo socorro de Deus, e Deus não respondeu a oração. Por que Deus não respondeu? Porque eles foram desobedientes à palavra de Deus, irmão. Eu nunca vi Deus responder a desobediente, irmãos. Nunca vi. Se eu desobedeço a palavra de Deus, se eu desobedeço a Deus, logicamente Ele não vai responder as minhas orações. Para Ele responder, é preciso que eu esteja obedecendo a sua voz através da sua palavra. Mas quando eu não obedeço, pode ficar certo que a minha oração, irmão, não vai ter resposta de Deus. Mas tem outro texto aqui, mas eu não vou ler, vou só aqui no livro de Samuel, capítulo de número 28, versículo 4 a 6. Se vocês lerem esse texto, vocês vão ver que Deus não respondia, ou não respondeu a Saul. Porque Deus não respondeu a Saul? Porque Saul estava desobedecendo a sua palavra. Deus nunca quis que os seus servos consultassem catibozeiro, xangozeiro, esse pessoal que trabalha com macumba, com essas coisas. Deus nunca quis, irmão, nunca quis. Sempre Deus advertiu o povo que não entrasse nesse caminho, não procurasse essas pessoas. Depois que Samuel morreu, Saul, desviado do caminho do Senhor, desobediente todo da palavra do Senhor, foi consultar as pinotisas, foi consultar os mortos, porque Deus não tinha resposta para ele, porque ele tinha desobedecido a voz de Deus. E quando desobedece a voz de Deus, irmão, fica sem resposta. Quer resposta? Quero. Então obedeça ao Senhor, e Ele há de responder as nossas orações, irmão. Há de responder as nossas orações. Mas se a gente obedecer, irmão, eu nunca vi Deus atender as pessoas desobedientes, nunca vi. Pai e mãe, a gente fica aborrecido com o filho quando desobedece a gente. E muitas vezes, filho deixa de receber as coisas do pai, porque é desobediente, porque desobedece. Quanto mais Deus, irmão. Deus é justo. Vamos ver outra coisa. Olha, Deus não responde oração dos que não crê. Dos que não crê. Quem não crê, para Deus, é mesmo que não está orando. Se você não crê, você vai orar para quê? Qual o propósito da sua oração? Que tem pessoas que já vai orar descrendo. Será que Deus vai fazer? Então não vá não ore não, que Deus não vai responder não. Vai não, Genival, vai não, se você vai orar, mas você já vai pensando, será? Ou será que aquele irmão vai ficar bom? Ô irmão, vamos visitar o irmão fulano de tal. E aquele irmão, ele está doente. Mas será que a gente orar ele vai ficar bom? Ô meu filho, se tu for com será, não vai não, que Deus não vai responder não. Vai não. Deus, irmãos, para atender as nossas orações, Deus quer convicção. Deus exige convicção. Quem conhece a Deus precisa ter convicção. E quem tem convicção do Deus a quem serve, não duvida dele de forma alguma, irmão. Porque o teu Deus e o meu Deus, Ele é capaz de tudo e muito mais do que o que nós pensamos e pedimos, irmão. Ele é capaz disso, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Até para se aproximar de Deus, está escrito na carta aos Hebreus. Para se aproximar dele, é preciso crer,
que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca, irmão. Porque sem fé, versículo de número 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, se eu não acredito, se eu não creio, não confio no meu Deus, então não adianta eu orar. Não adianta você orar. Tem alguns textos que comprovam isso. Marcos 11:22-24 fala sobre isso. Também Tiago, capítulo de número 1, versículos 6-8 também fala, mostrando que a oração é aqueles que não crêem, eles não têm resposta de Deus. Você lembra de uma vez, Jesus já havia aparecido para os discípulos, apareceu a primeira vez, apareceu a segunda vez, primeira vez, segunda vez, Tomé não estava presente, recebeu só a mensagem. Tomé recebeu a mensagem, os irmãos, olha, o Senhor apareceu, o Senhor esteve aqui conosco. Tomé disse, se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar a mão no seu lado, aonde a lança furou, se eu não colocar o dedo no buraco dos cravos, lá na mão dele, se eu não ver, vocês estão perdendo tempo de dizer a mim que ele apareceu. Vocês estão perdendo tempo. Na terceira e última reunião que Jesus apareceu, Tomé estava presente. Quando Jesus chegou naquela reunião, Jesus saudou com a sua saudação costumeira, né, irmãos? E quando Jesus saudou, aí Tomé se aproxima de Jesus e disse assim, Senhor meu e Deus meu. Jesus olhou no olho de Tomé e disse, por que me viste, Tomé? Por que me viste, Tomé? Tomé, seja crente, acredite, confie, Tomé. Porque, irmãos, a gente precisa ser crente. Crente é sinônimo de crença, de crer, de ter fé, de ter confiança, irmão, no Deus que serve. Mas Tomé desacreditava de tudo, irmãos, não é? Então, outra coisa, para a gente ver que o tempo corre veloz. Então, Deus não responde oração de crente que não crê. Crer não adianta. Jesus disse que aqueles que não crêem são semelhantes. Tiago, né? Tiago disse, capítulo 1, versículo 6-8. Aqueles que não crêem, aqueles que não acreditam, eles são semelhantes às ondas do mar. As ondas do mar estão lá, o vento vem, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá. Assim aqueles que não crêem, não sabem quem crê, não sabem quem confia, não sabem, irmão. Então não adianta ser crente para não crer. Se você é crente, você precisa crer no poder do seu Deus. O seu Deus faz milagre, faz prodígio e faz muita coisa no meio do povo, no meio da igreja, irmão. Agora isso é para quem crê, irmãos. É para quem crê. Os milagres de Deus só acontecem na vida de quem crê, só acontece através de quem crê, irmãos. Se a gente não crê, a gente está fazendo o quê? Estamos perdendo tempo, irmãos. Mas a gente precisa ser mais crente. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, Deus não responde oração dos crentes que não perseveram. Um dia eu estava conversando com um irmão. Tem alguns versículos, eu vou citar já para vocês, mas deixa eu contar essa experiência. Um dia eu estava conversando com um irmão, e o irmão disse a mim assim, eu não vou orar para Jesus me batizar com o Espírito Santo mais não. Já orei tanto, ele não me batizou. Eu digo, então agora que ele não vai batizar mesmo. Agora que ele não vai batizar mesmo. Desanimar, desistir. Tem um versículo no livro, no Evangelho de Mateus, também está nos Evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, nós encontramos esse mesmo texto que diz assim, olha, pedi e dá-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Isso fala de perseverança, crente tem que entender que tem que ser perseverante, porque Deus não vai dar nada muitas vezes a você, sem você perseverar não. Você não está lembrado do capítulo 18, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 até o versículo de número 10. Jesus contou sobre o desejo de permanecer orando, e Jesus toma uma ilustração de um homem, um juiz de uma cidade, e também de uma viúva,
Uma viúva, só que aquela viúva era crente e era diferente de Tomé. Aquela viúva cria, aquela viúva acreditava. Foi por isso, irmão, tem muita gente que tem causa na justiça, mas deixou de acreditar em Jesus, está correndo muito atrás dos homens. É por isso que não foi resolvido ainda, é por isso que não chegou ainda a resposta. Porque, irmão, a gente precisa crer nele, a gente crê nele. Quando a gente crê nele, ele trabalha na vida dos homens e faz os homens chegar, irmão. Ele faz, irmão. Agora tem que acreditar, tem que confiar, irmão. É continuar batendo e insistindo, irmão. Olha lá, aí na Canadá. Crente que não é perseverante, irmão, desanima com qualquer coisa, irmão. A sua oração não é ouvida, não é respondida. Parou, pediu, parou. Oh, meu filho, continua insistindo, continua batendo. Vai chegar, vai chegar. Agora não desanima, levanta a cabeça, irmão. Não é tempo de desanimar, não. Não é tempo de cruzar os braços, não. É tempo de você insistir com Deus. Continua batendo na porta. E Deus, irmão, Deus vai se incomodar e vai dizer: eu vou resolver, eu vou chegar, eu vou responder. Agora continua, irmão. Não pare, não desista, aleluia, mas continue perseverando para receber as bênçãos de Deus, irmão. Tem que ser perseverante. Se você não é perseverante, já parou, então acabou. Não vai ter resposta. Tem resposta não. Está escrito em Lucas, capítulo de número 8, versículo de 1 a 5. Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1 e 14, deixa eu citar para vocês, não vou ler. Atos 1 e 14. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, ele fez uma promessa. Veja como é. Se você não perseverar, não tem resposta. Não tem resposta à sua oração. Mas se você perseverar, Deus vai mandar a resposta. Diz que Atos 1 e 14, Jesus disse assim, no Evangelho de Lucas, isso é capítulo 24, 49. Jesus disse: vocês fiquem na cidade de Jerusalém, fiquem lá. Mas era para ficar lá orando. Vocês fiquem lá, que eu vou revestir vocês de poder. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia diz, irmão, era muitos discípulos, irmão, era tanto discípulo que Jesus tinha, era tantos. Mas vocês sabem quantos perseveraram orando? 120, irmãos, 120. Foi esses 120 que receberam a bênção, porque perseveraram. Aqueles que não perseveram, aqueles que não estão nem aí, então não recebem nada de Deus. Outra coisa, Deus não responde oração de quem não perdoa. Misericórdia, Jesus. Ô irmão Paulo, mas eu tenho meu vizinho, é assim, assim, e eu não perdoo ele não, então está rindo para você. Deus não vai ouvir sua oração não. Se você não perdoar, a Bíblia diz que Deus não escuta a tua oração. A tua oração. Olha, vocês sabem a oração Pai Nosso. Evangelho sinótico de novo. Está lá essa oração. A oração Pai Nosso. Se chegaram: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Senhor. Jesus ensinou. Olha, esta oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Mas, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, diz-nos a história. Na Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo, quando a guerra mundial, todo mundo vai. Ah, mas eu sou crente, eu não vou não. Você não vai o quê, rapaz? Nem que for para servir de bucha de canhão, mas você vai. Porque tem crente que diz assim: eu não vou não, não vou pegar uma metralhadora para matar ninguém. Não, mas você vai ser o primeiro que morre, você vai na frente para morrer logo. Medroso. Deus não conta com medroso. Uma vez perguntaram a mim: irmão Paulo, se o senhor for para uma guerra, eu vou procurar a melhor metralhadora que tiver e vou com ela. Leva a minha Bíblia, numa bolsinha, vai-te embora nas costas, mas na mão vai a metralhadora. Soldado. E a gente não pode abrir mão, nós somos cidadãos, a gente tem a pátria celeste e temos a terrestre. Eu tenho que dar a vida pela celeste e tenho que defender o meu país. Ou de outra forma eu sou covarde, eu sou um covarde, eu sou um desertor. Aí vocês vejam, na Segunda Guerra Mundial, todo mundo foi. Não tem esse negócio de crente, não, todo mundo foi para a guerra, soldado crente, não crente, todo mundo foi para a guerra. Do Brasil, da China, do Japão, de todos os países que teve guerra. Todos os países que teve guerra foram. Os crentes iam, matavam gente, morreu muito crente matou gente. E é assim mesmo, guerra é assim. Morre gente, é gente. Quando terminou a guerra, o povo retornou. Quem sobrou, quem ficou vivo, voltou para o seu país.
Quem sobrou da guerra, voltou para o seu país. Olha, irmãos, eu estive lendo sobre isso, sobre essa história. Dizem que esses crentes que foram para a guerra, porque eles mataram, foram muitos mortos, muitos crentes mortos, e outros mataram outros, crente matava crente lá, ninguém sabia quem era crente na guerra, ninguém sabia quem era ninguém. Aí um mata o outro, o do Japão mata do Brasil mata de lá, Inglaterra, aí morreu muitos crentes. Aí, ó, vocês sabem que quando eles voltaram para o seu país, está escrito lá na história, irmão, diz que quando ia orar a oração Pai Nosso, aí ele dizia assim: Pai Nosso que está no céu, e quando chegava nessa parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aí ele não podia dizer, como nós perdoamos os nossos devedores, eles não podiam dizer isso. Toda vez ficava isso no coração dele. Eles não podiam orar, porque eles não haviam perdoado, irmãos. Eles não haviam perdoado um ao outro. Existia uma mágoa no coração desses que voltaram, que era crente por causa da guerra, porque morreu muitos crentes, de todo lugar morreu muito crente. Sabe o que foi que fizeram? Fizeram uma reunião. E nessa reunião só de crente, para pedir perdão aos crentes do Brasil, pediu do Japão pediu dos Estados Unidos, e todos os crentes pediram perdão um aos outros, irmão. Ele disse que depois daquele perdão, irmão, eles puderam orar a oração completa. Ele podia dizer: Pai, perdoa a gente, porque a gente perdoamos ele. Oh, irmão, como é bom quando a gente perdoa os nossos amigos, nossos irmãos. Quando a gente perdoa, Deus perdoa a gente, e os céus se abrem, e a nossa oração tem resposta, irmão. Porque se a gente não perdoar a um imbecil, Deus não responde oração de quem não perdoa. Perdoa não. Deus não responde oração de crente que não perdoa. Eu digo isso com toda a certeza. Se você não perdoa seu irmão, a sua oração não passa do teto, irmão. Passa não, quanto mais chegar na presença de Deus. Não tem como chegar, irmãos. Está aqui alguns textos da Bíblia. Oração que Deus não responde, oração de quem não perdoa. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E existe algum outro texto, mas vamos citar não, vamos para outro aqui. Eita, o último, para a gente estar encerrando. Deus não responde oração de crente avarento. Opa, olha para aqui, crente avarento. O crente avarento, irmão, é aquele crente que não tem Deus como provedor. Ele não tem Deus como provedor. Ele pensa que tudo vem dele, tudo é ele mesmo, ele é quem pode tudo, ele é quem tem tudo por sua própria conta. O capítulo 12 de Lucas, fala do rico avarento. É 12 de Lucas, né? O rico avarento só pensava que tudo que tinha dependia dele, não de Deus. Isso é avarento, irmão, porque nós entendemos que nós dependemos de Deus, e quando não se entende dessa forma, a oração não passa daqui não, irmão. Crente avarento, Deus não responde a oração dele. Está escrito Lucas capítulo 12, versículo 16 a 19, Tiago capítulo 1, versículo 15 a 16. Deus não responde oração de crente soberbo. Crente soberbo é aquele crente arrogante, é aquele crente prepotente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e 6, Jó capítulo 35, versículo 10 e 11, Lucas 18, 19 a 14, tá certo, irmão? É oração de avarento. Deus não responde aquela pessoa prepotente, aquelas pessoas arrogantes, irmão. E Deus responde nada, irmão. Né? A gente não gosta nem de estar com essas pessoas. Como é que essa pessoa vai se ajoelhar diante de Deus para Deus responder? Responde não. Outra coisa, Deus não responde oração fora de sua vontade. Fora de sua vontade. Está escrito lá em João, 1 João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 14. O texto diz que Deus não responde oração fora da vontade dele. Certo, irmão? Se você está orando fora da vontade de Deus, pode ficar tranquilo que a sua oração vai ficar sem resposta, viu? Vai ficar sem resposta. Por quê, irmão Paulo? Porque você está orando fora da vontade de Deus, irmão. E a Bíblia diz que tudo que a gente pedir a Deus, devemos pedir segundo a sua vontade. Segundo a vontade dele, tem resposta. Mas fora da vontade dele não, irmão. Fora da vontade dele não. Então queremos deixar essa palavra para a igreja nesta noite, né? Oração que Deus não responde, né? As orações que Deus não responde. Se nós estivermos em dia com Deus, irmão, a nossa vida estiver em dia com Deus, Jesus disse assim: tudo que vocês pedirem,
em meu nome, pedir ao Pai, em meu nome, eu vou fazer. Mas se a gente estiver em dia com Deus, então a gente coloca a nossa vida no altar de Deus, e vamos ficar certo que todas as nossas orações vão ter resposta no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.